Fala aí, torcedor do nosso canal Ligados no Peixe, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí pra gente falar do Santos, que venceu o Vasco por 3-0 em São Januário e se reapresenta, pois na quinta-feira tem a partida de volta contra o Macará. Na ida, o Santos venceu por 2-1, joga pelo empate fora de casa para garantir a classificação para a próxima fase. Vamos trazer a jornalista com as informações do Peixe, vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Santos, tudo do Peixe você encontra aqui no nosso canal Ligados no Peixe. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo, no final do vídeo eu trago os jogos que acontecem no dia de hoje. Tudo bem, Jufa? Um abraço para você, para a Glaucia, para o Jailson, para a Mari, para os fãs de esporte que nos acompanham. Uma vitória muito comemorada pelo torcedor do Santos, não só por o Santos ter deixado a zona de rebaixamento com a vitória, né, um confronto direto, mas por toda essa rivalidade que foi se desenvolvendo nos últimos anos entre Santos e Vasco, muito também por conta do ano de 2023. Mas com essa vitória, o Santos então deixou a zona de rebaixamento e venceu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, longe da Vila Belmiro, pelo incrível que pareça, apenas na 23ª rodada que o Santos então consegue vencer como visitante. Então, falando um pouco mais desse jogo, né? O Santos que fez uma boa partida, especialmente no segundo tempo, onde saíram todos os gols marcados pelo Gabigol, depois o William Arão, o Luan Pérez, até uma opção do Cuca manter essa dupla de zaga, né? Que vinha sendo o Adonis Frias e o João Ananias. O Cuca fez isso contra o Macará, Luan Pérez e o William Arão improvisado, repetiu e funcionou, já que o Santos não sofreu gols e os dois zagueiros acabaram marcando. Falando um pouco sobre o Neymar, apesar do Neymar não ter participado diretamente de nenhum gol, ele não marcou e nem deu assistência, ele fez mais um bom jogo, foi muito importante em 2 dos 3 gols do Santos. E claro, aquela polêmica, todo aquele histórico que a gente sabia entre o Thiago Mendes e o Neymar, já uma cena, né, que chamou atenção logo antes da bola rolar, naquele momento ali do cumprimento entre os times e a equipe de arbitragem. O Thiago Mendes acabou deixando o Neymar ali no vácuo, o Gabriel Brazão até deu um tapa assim no Thiago Mendes, chamou ele de otário. Num primeiro momento, né, não houve nenhuma briga, nenhum conflito entre os jogadores durante o jogo, mas depois o Neymar fez um comentário nas redes sociais falando que a soberba procede à queda, claro, se referindo à atitude do jogador do Vasco, capitão do Vasco, de ter deixado ele no vácuo, né, ignorado, e também a derrota, consequentemente, do Vasco. Mas uma vitória muito importante para o Santos, como eu falei, deixou a zona de rebaixamento, respira no Campeonato Brasileiro, é o 14º colocado, com 25 pontos. Depois do jogo, o técnico Cuca falou, né, sobre a importância dessa vitória e também o Gabigol, autor de um dos gols. Vamos ouvir. Eu acho que o mérito todo é dos jogadores, eles foram criativos, eles fizeram improvisos naturais dentro deles mesmo. Nós tivemos 2, 3 reuniões com as torcidas organizadas, né? E ali deu para se notar que não existia racha no grupo, que não existia atraso de pagamento que tirasse a vontade. Pelo contrário, nós não estávamos conseguindo vencer. E eu acho que essa junção que ocorreu veio a calhar, né? Nos ajudou muito. Há muito tempo que eu não vejo o Santos comemorar uma vitória com a torcida, assim como fez hoje, há muito tempo mesmo. Tamanha era a necessidade de ambos, né? Torcida e jogadores também. Eles me chamaram de mulambo, mas eu sou, então não tem problema nenhum. Não, importante vitória, feliz pela vitória do Santos. Feliz também, querendo ou não, é um flamenguista ganhando aqui, então felicidade dupla, e com gol também, então a vitória é muito importante pra gente. Agora o Santos vira a chave para a Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira o Santos vai até o Equador enfrentar o Macará pelo jogo de volta das oitavas de final. Lembrando que na ida o Santos venceu por 2-1 de virada na Vila Belmiro e leva para o Equador a vantagem do empate. O Luan Pérez, né, zagueiro, foi até perguntado na coletiva se o Cuca iria poupar jogadores ou iria mandar força máxima para esse jogo. O Luan Pérez respondeu que essa decisão será tomada hoje. Então aí nas próximas horas deveremos saber se o Santos vai com força máxima ou vai poupar, de olho também na Copa do Brasil, né? O Santos enfrenta o Palmeiras e também nessa continuidade no Campeonato Brasileiro. Glaucia e amigos, volto com vocês. Obrigada, Jalile. Obrigada, Jufo, também, trazendo as informações das duas equipes nesse pós-jogo. Um beijo para vocês, a dupla JJ. É verdade. Olha aí. Gostei. Eles, aí, ó. Trazendo informações de Vasco e Santos.
que no meio de semana tem compromisso de Copa Sul-Americana, né? Um Vasco que vai com empate enfrentar o Olímpia fora de casa. Já lhe lembra bem, o Santos leva uma vantagem, mas ainda nessa dúvida de como o Cuca vai montar esse time, né? Depois da primeira partida em casa, ele tinha dito que ia dar uma segurada para essa viagem do Equador. A expectativa é que seja essa, né? Provavelmente, mas eu levaria o time e pouparia lá. Pelo menos para compor o elenco ali. Apertou. Se precisar ali, né? Se precisar pro segundo Solta tempo. a cavalaria. Eu não deixaria de fora da viagem, né? Eu levaria e se chegar em determinado momento, principalmente do segundo tempo de necessidade, você bota ali 15 minutinhos, 20 minutos, talvez. Mas eu entraria assim com os reservas para esse tipo de jogo. E do lado do Vasco mais difícil, né? Porque o Vasco empatou em casa. Vai definir fora de casa. E aí, como a gente já vinha falando, né? O Jair acaba sofrendo essa lesão. O Vasco que tinha dado um jeito, né, no sistema defensivo, pecava mais na questão ofensiva do que no sistema defensivo. Só que ontem, foi o que eu já falei também, para mim é um apagão ali que acontece. E o mais grave é o primeiro gol. Né? Assim, depois o Leonardo Jardim falhas individuais, o Léo Jardim ele falha, né, e acaba ali o Santos fazendo 2 gols em decorrência de cobrança de falta do Neymar. Mas o primeiro gol é inadmissível. O primeiro gol é inacreditável, é um balão pro alto, gente. É um balão do Rony pro alto. E aí a zaga tá toda espaçada, o Cuesta tá no outro lado, enfim, o Robert Renan também. E aí tá o Pumita de último homem com o Gabriel e um cabeceio, é um toque na bola, né? Um cabeceio, o Gabigol sai na cara do gol ali. Então, assim, é o alerta, né? A atenção que o Jufo estava falando, que os torcedores às vezes reclamavam que acontecia com o Renato, acabou acontecendo ontem de novo. E o gol acontece no melhor momento do Vasco, né? Sim. Da partida, das oportunidades criadas, do segundo tempo com volume, enfim. Eu acho que ficou muito claro no jogo de ida agora, de Sul-Americana na Vila, como o Santos tem condições absolutas de avançar. A gente falava, né, como o caminho do Santos da Sul-Americana ele foi favorecido pelos adversários, né? Adversários bem abaixo, assim, do nível técnico, que mesmo se poupar Neymar, mesmo se poupar o Gabriel, os dois já ficaram de fora de partidas e o Santos conseguiu desempenhar, porque tem ali, né, um entendimento tático. Né? O que peca às vezes é ficar muito espaçado no meio de campo, enfim. Mas tem muito mais próximo de garantir essa vaga do que o Vasco. Vamos com o Edu Afonso mais uma vez, agora trazendo as informações do... Agora trazer aí, pessoal, os jogos dessa segunda-feira. Teremos pela Série A, 8 horas da noite, Internacional e Remo. Série C, 8 horas, Ferroviária e Paysandu. Guarani e Ipiranga. Aí teremos Copa Paulista, Gaúcho A2. Espanha, teremos Campeonato Espanhol, La Coruña e Elche. Portugal, Primeira Liga, Casa Pia e Benfica. Argentina, Liga Profissional, Estudiantes Rio Quarto e Atlético Tucumã. Lanús e Independiente. Vélez e Defensa e Justiça. Gimásia Mendoza e Tajeres. Aí Brasileiro Feminino A3. Copa do Nordeste Sub-20. Então tá aí, são os jogos de hoje, os jogos dessa segunda-feira. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.